Vamos lá, olá, 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 gente, bem-vindos, bem-vindos. Aqui esperando o doutor Ricardo. O Instagram atualiza e resolve me aparecer mil e uma mensagens antes da gente começar essa tão esperada live de hoje. Opa, bem-vindo Speed Oliveira, grande atleta da patinação de velocidade aí de Salvador e já aparecendo também em todo o Brasil. Bem-vindo aí, minha amiga Helena. Duda, bem-vinda, Max, bem-vindo, Max, Mônica, bem-vindo todos. Sem mais delongas, eu já vou chamar aqui meu amigo Doutor. Começar aqui um bate-papo legal. Como eu prometi para todos vocês, a gente vai ter uma live interessante hoje. Seja bem-vindo, Ricardo, uma ótima noite. Hello, hello, Tudo bem, meu hello, boa amigo? noite. Tá? Que ótimo, maravilha. Gente, vocês estão entrando aí agora. Estou com o doutor Ricardo Valdez e a gente vai falar hoje, claro, sobre emagrecimento. Mas sabe aquelas pessoas que sempre dizem que sabem de tudo? Pois é, a gente já ouviu muito isso e a gente vai falar exatamente sobre os mitos, as inverdades e as soluções que fazem com que essas pessoas realmente possam alcançar seus objetivos. Então, desde já, encaminha a live aí para as próximas pessoas que você puder. Encaminha a live aí para os seus amigos. Já vai no aviãozinho aqui embaixo. Chama algumas pessoas, tá? Porque a gente tem bastante conteúdo para falar hoje. E com certeza vocês vão poder aproveitar e vão poder ajudar outras pessoas também, né? Levando essa informação para eles. Então vamos lá. Meu querido doutor Ricardo, antes de mais nada, fala um pouquinho quem é o Ricardo. Daqui a pouco eu falo para quem não sabe quem é o James. E a gente entra aí no tema para poder trazer o máximo de informação para o pessoal nos próximos 40, 50 minutos. Perfeito, boa noite, boa noite. É um grande prazer estar aqui nessa nossa plataforma única e o encontro semanal de toda terça-feira, o Café Virtual, que sempre tem especialistas que têm alguma informação que vai servir para você. Meu nome é Ricardo Hernandes Valdez, como fui apresentado por meu amigo e parceiro James Navarro. Depois eu vou falar um pouquinho dele. Eu sou natural de Cuba e sou formado em Química, com doutorado em Química de Produtos Naturais e um curioso e apaixonado pela nutrição humana e pela saúde de todas as pessoas e principalmente pela minha. E faz já mais de 15 anos, 18 anos exatamente, e um pouquinho, que me dedico a cuidar da vida das pessoas, a ajudar as pessoas a emagrecer, melhorar a saúde. E nestes dois, três últimos anos, tenho me especializado bastante em metabolismo e obesidade, porque são um dos pontos-chave que nós vamos tratar a partir de hoje, né, nessa nossa live, que fazemos toda terça-feira. Anota aí. Toda terça-feira, 21 horas, você tem um compromisso com a sua saúde e com a saúde da sua família. E aproveitando agora que já estamos iniciando esse encontro, aqui do lado, na parte inferior direita, tem um aviãozinho. Envia para todas as pessoas, manda essa mensagem que chegue ao maior número de pessoas. Por quê? Porque a nossa saúde precisa de informações corretas. E esse é o canal que você tem hoje aqui para cuidar da saúde da melhor maneira. Então, James, eu conheço o James há mais de 10 anos, não é verdade, James? E é uma pessoa que já vi a evolução dele, tanto na saúde, tanto no desempenho dele, ou seja, nos negócios, porque é um excelente parceiro de negócios, e ele tem uma especialidade que realmente ele é mil e uma utilidades. Inclusive, eu quero que você também comente um pouquinho desse último campeonato baiano de karatê que você participou e ó, eu estou te admirando demais porque você está fazendo a diferença, né? Você já tem um pouquinho mais de 20, né? Então, Fantástico, né, meu amigo? Bem um pouquinho mais, né? Tá ótimo. Gente, é incrível. Bom, são mais de 11 anos aí que eu me dedico a essa área de nutrição, bem-estar, qualidade de vida, emagrecimento, né? Já tem inúmeros cursos aí que facilitam o resultado dos nossos alunos, nossos clientes. E
o que o Ricardo está se referindo aí é bacana, porque é o seguinte, há mais ou menos 4 anos atrás, tive um problema sério de saúde, tive entre a vida e a morte, e eu tive que ser acometido de uma cirurgia cardíaca, né? Então, fiquei extremamente magro lá, com 60 e poucos quilos, eu tenho 1,80 m, então você já imagina aí como é que eu tava, só osso. E Eu vi. quando morri, fiz a cirurgia e comecei a me recuperar, né? E dali para frente tudo é novidade. Como é que vai ser a vida? Será que vai ser uma vida normal? Será que é uma vida com muitas limitações, né? Já que hoje eu tenho uma prótese cardíaca, tal. E com a ajuda do meu médico, né, com o conhecimento de nutrição, de bem-estar, de suplementação que a gente tem hoje, eu comecei a voltar para várias atividades que as pessoas estranham, né? Então eu sou atleta de hóquei, eu gosto do hóquei sobre patins. Então, logo no início, eu retornei, participei do campeonato de hóquei, e agora há pouco também já retornei para o karatê, que é um outro esporte que eu amo muito, e me desafiei a participar do Campeonato Baiano de Karatê. E o meu maior troféu no campeonato é a participação, gente, tá? Não ganhei nada, foi muito legal, não machuquei ninguém, não me machuquei, isso foi fantástico, e a participação foi o meu maior presente. Quem sabe, nos próximos, a gente vai para ganhar, né? Vai para trazer alguma medalha, alguma coisa assim, e isso foi muito legal. Mas, Ricardo, vamos começar a entrar no tema, né? Já que as pessoas já conhecem um pouquinho a gente já vê aí que tem, se a gente for somar, dá quase 30 anos, né, de estudo aí nessa área de emagrecimento, nutrição, bem-estar, qualidade de vida. E todo dia eu escuto alguém dizer, eu me atrevo a dizer todo dia, alguém dizer, eu já sei tudo que eu preciso fazer para emagrecer, e o dia que eu quiser eu emagreço. Só que essa pessoa normalmente vem de um histórico de tentar e não conseguir. Ou seja, esse dia nunca chega na vida dela, né? E eu sei que isso é o caso de muitas pessoas que estão assistindo a gente, pode ser o caso de você que está aí assistindo a gente. E a gente escuta muitas pessoas falarem assim, basta comer saudável, alimentos saudáveis e vai resolver. Então eu pensei da gente começar a falar sobre os itens, né, dessa equação, Sim. que é uma equação que não é simples e as pessoas tentam simplificar e isso causa confusão, né? Só comer alimento saudável vai resolver o problema, Ricardo? Depende. Esse é o detalhe. Depende. O que se chama saudável? Porque aí entra essa questão. Muita gente acha saudável alguns alimentos e acha prejudiciais outros alimentos que são saudáveis. Entende? Então, isso é curioso porque nós levamos já tempo nessa área, né, ajudando as outras pessoas, gente, e é algo que é um questionamento dos últimos tempos, né? Porque as pessoas pensam assim: ah, eu sei como emagrecer. Tá, e a pergunta, por que não emagrece? A pergunta é, por que não emagrece? E sabe por que não emagrece? Então, essa foi uma da conversa que nós tivemos antes de trazer esse tema para você que está assistindo, porque realmente, será que falta algum ponto, algo? São vários fatores, a gente precisa entender isso. E os alimentos saudáveis, o que seria saudável? Eu costumo dizer, nos últimos tempos, aprendi isso, né? A gente, todos nós precisamos agregar valor e a vida se torna valiosa quando a gente aprende. Isso aí é filosofia de Jim Rohn. Tem alimentos que vão ser bons para você e tem alimentos que vão ser ruim para mim. O mesmo alimento pode ser bom para você, o mesmo alimento pode ser ruim para mim. Por quê? Porque cada indivíduo tem uma individualidade biológica. Isso se chama adequação biológica. Então, precisamos entender qual é o efeito que esse alimento está trazendo. Então, se aprendemos o básico, e aí eu vou dizer algo que pode até ser técnico, mas não é técnico. Todo alimento que aumente muito a glicose em sangue, todo alimento que aumente muito a glicose em sangue, pode gerar problema para a tua saúde.
Não sou eu que está falando. Não matem o mensageiro. Eu estou agora usando essa frase. Não matem o mensageiro. Eu sou apenas um mensageiro. Por quê? Porque o excesso de glicose em sangue, e essa é a alimentação que a gente está acostumado, que estamos pensando que é saudável, comer muito carboidrato, não é que exista que seja vilão, mas ele em excesso a longo prazo, ele vai te trazer um problema de saúde, que isso pode ser até um tema de outra live. Então, alimentos saudáveis, não precisamos identificar quais são os melhores para nosso corpo. Perfeito. Pues, pegando essa dica da glicose, a gente já tem um caminho. O resto vai ser com a ajuda de outras estratégias. Perfeito, Ricardo, perfeito. Eu vejo muito as pessoas buscando mágicas, né? Buscando alimentos light, diet, fit, tit, e a gente sabe que não é esse o caminho, pessoal. Olha só, como o Ricardo explicou, e eu não vou explicar o que ele já explicou, para a gente ganhar tempo, você tem que entender o seguinte: o que está te atrapalhando é achar que você sabe quais são os alimentos saudáveis. E eu tenho garantia de que muitos alimentos que você condena estariam te ajudando a emagrecer e muitos alimentos que você está comendo hoje em abundância estão te atrapalhando no emagrecimento, tá? Então isso é a primeira coisa que eu quero te dizer. Existe uma desinformação muitas vezes na TV da tua casa. Muitas vezes nesse celularzinho que você está assistindo a gente, você recebe vídeos com desinformação e às vezes essa desinformação, ela pode estar vestida com um jaleco. E você pode achar que é uma informação atualizada. Só que os estudos mais recentes, eles apontam para longe de tudo aquilo que vem se repetindo nos últimos 50 anos. Então, quando você ouvir uma coisa que talvez seja muito antiga se repetindo, existe grande chance de estar desatualizada. Não estou dizendo que são todas, e não estou querendo entrar nas polêmicas, mas aí você já começa a ver, será que isso aqui ainda é atual? Vale a pena você observar. Aí, a equação, só para a gente ter mais assunto aqui para falar, Ricardo, as pessoas falam, é fácil, quando eu quero emagrecer, eu como um pouco, faço exercício, e aí eu vou queimar mais do que eu gasto e vai dar tudo certo. E normalmente a gente vê que as pessoas começam, não consegue chegar no objetivo, às vezes até emagrece um pouquinho, mas logo depois ganha tudo de novo e às vezes até mais, né? Então, essa é uma solução, achar que é só comer menos e fazer mais exercício, esse é um caminho. Essa é um conceito ou uma maneira de pensar que a maioria das pessoas tem e que eu também tinha. Eu vou fechar, é aquela matemática do déficit calórico, né, de energia. Vou fechar um pouco e vou gastar mais para então nesse déficit fazer a perda de peso. Só que quando a gente fecha a boca, está fechando também a nutrição. Porque se os alimentos saudáveis que falamos anteriormente não estamos identificando qual é o alimento saudável, nós estamos excluindo, estamos negligenciando alguns deles, aí está faltando alguma nutrição. E a longo prazo, esse déficit calórico provocado vai se reverter e vai ser cobrado até em juros, que é isso que muita gente não entende. As calorias importam, mas não contam. Essa é uma frase, as calorias importam, mas não contam. Por quê? Porque o processo corporal do metabolismo hormonal, ele vai ajustar esse déficit de alguma maneira. Você não vê um leão contando calorias. É lógico que isso é irracional, mas eles comem proteína até saciar. Cachorro também é a mesma coisa. Só nós humanos queremos contabilizar tudo para ter o controle de tudo. Não. É um erro comum. Aí eu vou te contar a história de uma cliente que eu tenho em Cuba. Ela é uma senhora, 74 anos, 72 anos tem essa senhora. Já tem uma dificuldade. A senescência do sistema dela, ou seja, envelhecimento do sistema digestivo, envelhecimento de todo o corpo, já traz um
um empecilho, um obstáculo para ela fazer um processo de emagrecimento, porque ela está acima do peso, tem dois próteses de joelho nos joelhos, em cada joelho tem prótese, e o médico falou, se você não fizer dieta para reduzir peso, você vai ter um problema no joelho pior do que você já está. E ela não podia caminhar. Desde fevereiro ela começou o programa nutricional, começou a educação alimentar e eliminou 22, 23 quilos até abril. Então, sem fazer atividade física, ou seja, esse ponto que muita gente quer colocar como, eu não emagreço porque não faço atividade física. Eu já derrubo isso aí. E eu já fiz isso, por ser cientista, eu quis fazer um programa, inicialmente, quando comecei em 2004, sem colocar o exercício, para ver se realmente ia emagrecer com o programa que foi me orientado. E eu emagreci 11 quilos em 42 dias, voltei para o meu manequim 38, que estava em 42, e que mantenho até hoje, certo? Então, exercício é bom, mas ele deve ser um aliado para o condicionamento do corpo. Um corpo melhor condicionado responde bem a qualquer estímulo, seja ele alimentar, sono, etc. Esse é o Eu recado. costumo dizer que só precisa fazer atividade física se você quiser viver mais e melhor, né? Então, a atividade Bem física, colocado. ela não é o determinante do seu emagrecimento, mas a atividade física, ela pode potencializar, pode auxiliar, ela pode facilitar com o tempo, né? Então, por exemplo, quando você começa a cuidar de toda a equação, né? E eu estou falando de equação sem querer fazer conta, né? Já que a gente falou de calorias. Mas quando você cuida desse todo, o exercício ele vai te ajudar com coisas do tipo melhorar o funcionamento cardiovascular, vai melhorar o seu metabolismo, vai aumentar a sua massa muscular e isso também vai gerar um aumento no seu metabolismo, vai melhorar o consumo dos alimentos, né? Então vai aumentar ali a quantidade de alimentos que você vai acabar podendo processar por conta do todo, né? E quando você junta alimentos que te promovem saúde e bem-estar, melhora da condição corporal, atividade física moderada, ou em algum momento você pode até intervalar com atividades um pouco mais intensas, tal. Isso daí vai ajudar no processo. Só que o processo é maior. As calorias, eu gosto tanto quanto o Ricardo, né, de dizer o seguinte: quando você corrige o caminho, as calorias meio que acabam sendo quase Se automáticas, ajusta, se né? ajusta. Mas o que eu entendi hoje? Eu entendi hoje o seguinte: a gente não pode fechar os olhos de falar assim, não importa, vou comer tudo, vou comer muito. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está te falando é o seguinte: a partir do momento e eu vou usar aqui uma frase, uma palavra que o Ricardo gosta de usar, de autoria dele. Se você aprender a comer os alimentos emagrecedores, eu estou falando de alimentos emagrecedores, e menos ou não comer os alimentos engordativos, você vai naturalmente ter uma tendência a comer uma quantidade moderada. E essa quantidade ou vai te fazer manter o peso e sempre estar melhorando a qualidade do seu peso, ou seja, ganhando massa, diminuindo gordura, ou vai te ajudar já a entrar num programa de emagrecimento. Então aí já é o começo da equação da história, né? Uhum. O que é que faz aí a diferença, né? O que que faz a diferença disso tudo daí? Densidade nutricional. Tá? Então, quando a gente fala de alimentos emagrecedores, as pessoas pensam que é uma pílula mágica, as pessoas pensam que é um produto mágico, e não é disso que a gente está falando. Tá, A gente está tá. falando de alimentos como a carne que você come, de alimentos como a salada de folhas que você come, algumas coisas desse gênero aí a gente está falando também como sendo alimentos
emagrecedores, tá? E eu quero que você imagine o seguinte, o solo, ele vem sendo utilizado, reutilizado. O nível de pragas e agressividade às plantações hoje é cada vez maior e é combatido muitas das vezes com pesticidas, com uma série de químicas, né? E o alimento que você come hoje, ele sai verde do pasto e chega maduro no mercado. Então, eu quero que você comece a entender que aquilo que já foi dito em 1992, na Eco 92, sobre a redução de nutrientes nos alimentos, que naquela época já passava de 60%, ou seja, os alimentos tinham só 40% ou menos de nutrientes do que deveriam ter. Isso continua acontecendo hoje, e a gente está falando de mais de 2 décadas depois, e 3 décadas depois, né? 92, 2000, 30 anos 30 depois. anos. Quer dizer o quê? Quer dizer que o alimento que eu e você comemos, ele está pobre em nutrientes. Então a gente precisa aprender a escolher melhor para ter o máximo de aproveitamento, porém, a gente precisa sanar com mais alguma coisa, né, Ricardo? Sim, com certeza. Só complementando esse ponto que tu colocaste no Eco 92, tem um artigo de alemão que até o Amílcar, nosso querido Amílcar, ele sempre mostra, de um estudo que foi feito em, acho que foram 17 anos, de 85 a 2002, exatamente são 17 anos, né? Onde se comprovou que uma série de alimentos, vegetais, legumes, eles estavam, ao longo do tempo, perdendo a quantidade de nutrientes, de magnésio, potássio, de cálcio, de vários nutrientes que são importantes, são os micronutrientes importantíssimos para o metabolismo humano. E que, se não está presente no que estamos ingerindo, nós precisamos que suplementar. E nos últimos 2 anos, não vamos falar do que aconteceu nos últimos 2 anos, mas você percebeu que as doenças se aceleraram. Muitas doenças começaram a ser mais, ou seja, a colocar mais vulnerabilidade na saúde das pessoas. Isso tem a ver com a baixa nutrição a nível micronutricional, ou seja, micronutrientes que são importantes, que ajudam o sistema imune, que é outro tema que eu gosto de falar muito disso, que podemos abordar aqui. Então, suplementar. Se você não está suplementando, comece agora a suplementar. Converse com James, converse comigo. Se você é um dos seguidores de James, converse com James. Se é um dos meus seguidores, você vai conversar comigo, que nós vamos te ensinar como fazer essa suplementação, porque é importante. E em E outra, termos né, de... Ricardo, assim, tem toda uma equipe, né? A gente tem toda uma equipe, inclusive muitos deles estão aqui online, fazem parte desse grupo do Café Virtual e tudo. E que se ele te colocou aqui nessa live, procura diretamente ele. Procura essa pessoa. A gente tem aí o Amilcar, a Ana Nery, a Mônica Anitta, Jeane. São inúmeros coaches no Brasil inteiro para poder te dar assessoria em qualquer país que você esteja. A gente tem essa capacidade, e não cortando, o Ricardo, né, ele vai continuar falando, mas sobre a densidade, assim, gente, nos últimos 2 anos, como ele falou, ficou evidente a corrida das pessoas por preciso suplementar para tentar me proteger um pouco mais. Será que você tem que correr para botar grade na sua casa depois que é assaltado? Será que você já não deveria ter protegido e fechado a porta? Pense nisso. Olha só, eu vou deixar a porta escancarada e depois que alguém me rouba, eu vou procurar fechar. Gente, a suplementação é algo que já é recomendado há décadas por inúmeros fontes, né? Até a pirâmide nutricional de Harvard, que é uma das referências para muitas pessoas, ela recomenda ali a suplementação de multivitaminas, de cálcio, de ômega 3, tal. Magnésio. Então, magnésio, são vários nutrientes. E a gente sabe que hoje existem estudos específicos para vários outros que podem fazer diferença no seu dia a dia, né?
de nutrição, de concentração, de a taurina, a glutamina, são muitos, muitos. E você pode ter isso no seu dia a dia, facilitando o quê? Facilitando a sua saúde e ajudando no seu emagrecimento, né? Então, essa é a grande sacada da densidade. Só que a densidade nutricional, por si só, você vai demorar alguns anos para aprender a fazer por conta própria. Você vai demorar alguns anos. Eu vou te dizer que antes de eu chegar na minha forma atual, eu tentei inúmeras vezes de várias formas. Fiz vários tipos de dieta e nada funcionava. E quando eu entendi esse conceito, fui apresentado esse conceito, eu achei fantástico. Mas eu tive a figura de um cara, de um coach. Eu tive a figura de um especialista cuidando de mim e me orientando e me dizendo como usar a suplementação no meu dia a dia e melhorar essa minha alimentação para comer principalmente os alimentos que iam me fazer bem e evitar reduzir os alimentos que talvez me atrapalhassem naquele momento. E eu quero te dizer, é fantástico. Tem mais de 11 anos que eu não me preocupo com peso, mantenho o peso que eu quero, a forma que eu quero. E outra, eu não precisei esquecer os alimentos que eu gosto. Os alimentos que eu gosto fazem parte da minha vida. Só não todo dia, né? Não é todo dia que é dia de pizza e lasanha. Mas você pode seguir um programa, aprender, começar a ter resultado, chegar mais próximo do seu resultado ideal e voltar a inserir ali na sua rotina vários alimentos que você, em algum momento, já exagerou e talvez você seja reeducado. Então, Ricardo, para a gente começar a caminhar, porque o tempo vai passando rápido, né? Tem meia hora que a gente está conversando. Para a gente começar a caminhar, seria interessante a gente falar da orientação, do poder da comunidade e como que isso influencia na mudança de hábitos, né? Eu acho que a gente conseguiria, talvez aí nos próximos minutos, entregar bastante e dar um caminho para quem está assistindo a gente. Você veio atrás de um caminho. Eu sei que você veio aqui pensando assim, pois é, realmente, eu digo que sei, mas eu não consigo emagrecer, não. O que essas pessoas têm que fazer? Não, curioso, James, que com o tema inicial, por que não emagreço? Porque muitas pessoas pensam que só pelo fato de saber comer, já sabem tudo. Só porque eu como, já sei. Não é por aí. Então, tem algumas informações, como falamos no início, dos alimentos que são ditos saudáveis, mas não são, e os alimentos que são ditos prejudiciais e realmente são saudáveis. Então, como juntar isso é com alguém que realmente saiba como te orientar, que já passou por isso e que já vai empacotar toda essa informação para você e vai te levar no caminho, no processo do ponto A ao ponto B, que essa é a orientação. Um consultor, um coach, um especialista que já sabe como, que já chegou lá, que já fez, certo? O processo e que vai te ensinar o passo a passo. E aí entrar, que seriam os dois pontos, a orientação de alguém e a comunidade. Porque quando você está em um grupo de pessoas que estão indo para a mesma direção, o objetivo é alcançado. Se tem 5 pessoas que bebem e você é a sexta, você vai beber também. Se tem 5 pessoas que praticam atividade física, que gostam de dançar, que gostam de se divertir de forma saudável e você é a sexta, você vai formar parte dessa equipe. Então, a comunidade, isso já foi constatado por estudos e por nós também, a comunidade faz o quê? Aquele impulso, aquela inspiração, aquela motivação que vai te deixar com alegria de ver o teu amigo, o teu colega coletando frutos, vitória. Então, você vai ser uma pessoa vitoriosa ou um vitorioso juntando-se à comunidade com orientação. E aí, então, você vai estabelecendo os hábitos, novos hábitos, certo? E você vai tirando, porque tem gente, James, que é curioso, muita gente diz, eu não gosto de coisas restritivas. Aí eu pergunto para a pessoa, e quando aparece a doença, o que você vai escutar do médico? Você tem que tirar isso, 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 isso. Aí sim é restrição.
Quando você tem um processo e ainda dá para conciliar a saúde e recuperar a saúde, não é restrição, é prevenção. Só que muita gente não entende isso. E Verdade, deixa a vida me levar. Não é bem assim. E por que eu verdade. falo isso? Só para contar uma coisa, porque eu tenho um amigo que ele é um amigo do peito, e ele faz um mês atrás, 2 meses atrás, entrou no hospital, na UTI, ou seja, entrou no hospital e depois foi para a UTI, porque entrou com 500 miligramas de açúcar em sangue. Imagina uma pessoa que estava bem doce, 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 e chegou mal. Chegou a ter problemas mesmo sérios de saúde na UTI, hoje já saiu, mas por causa de quê? Alimentação. E eu sei porque eu conheço ele e ele levava uma vida desregrada completamente, hábitos de alimentação errados, muito carboidrato, muito açúcar. Na verdade, estava muito doce. Então, É, você eu entendendo acho esse válido, processo, Ricardo, a gente falar um pouquinho, vamos puxar a sardinha. Qual é a solução? Olha só, como diz na propaganda antiga, né? Lá a solução somos nós, né? Como assim? Toda essa comunidade que a gente falou, gente. Eu, o Ricardo, os outros coaches que estão aqui com a gente. O coach que de repente te mandou a gravação desse vídeo, pode ser que você esteja assistindo isso aqui já depois do ao vivo, né? Hoje está ao vivo, tá? E são 21h33 de terça-feira, dia 31 de março. Mas nós temos várias pessoas com várias especialidades para te ajudar, tá? Então, nós temos os coaches, nós temos os consultores de bem-estar, nós temos os nutricionistas, educador físico, psicólogo, tudo que você imaginar, a gente tem validando o nosso projeto e muitos deles atuando com a gente para auxiliar melhor os nossos alunos, os nossos clientes. Então, eu quero que você tenha muita segurança, para quem te recomendou esse vídeo, eu quero que você tenha muita segurança para falar com qualquer um de nós, porque você não vai estar na mão de curiosos. Nós não estamos tentando achar um meio de te ajudar. Nós já temos um método. Nós temos milhares, de verdade, milhares de clientes satisfeitos em dezenas de países. Porque cada um dos nossos coaches aqui tem suas centenas de clientes e tem clientes em vários países. E hoje a gente atende mais de 90 países. Então, isso daí é o poder que a gente tem de juntar várias especialidades, de entregar uma solução que vai te ajudar na construção dos hábitos, que vai te ajudar a te integrar numa comunidade e, quem sabe, até criar uma comunidade saudável aí onde você mora, com as pessoas que você conhece e todos esses serem agentes de transformação nessa grande comunidade que a gente tem. Então, o convite que a gente te faz é a entender que sozinho você pode até chegar em algum lugar. Mas se você quiser ir mais longe, se você quiser parar de efeito sanfona, parar de começa e para, encerrar esse ciclo de engorda e emagrece, você realmente precisa de ajuda. E quando eu digo ajuda, não é uma pessoa que vai te ajudar. É um todo. E nós temos esse todo. É uma solução prática, simples. Você pode falar com a gente. Você vai ter toda a orientação. Você vai ter toda a suplementação recomendada para você de maneira personalizada. Você vai ter a orientação na parte de alimentação, de lanches, de refeições e tudo. E você vai ter a comunidade. Olha, com isso daí, a gente consegue, através de técnicas, te ajudar a construir os hábitos, que foi o que o Ricardo estava falando. E quando você começa a construir os hábitos, sabe o que eu tenho para falar para você? Um exemplo que o Amilcar sempre gosta de dar, né? Você que está me assistindo, você esqueceu de escovar os dentes hoje? É 99% de chance que não, né? Você acordou, escovou os dentes. E aí você olhou para mim e falou, ah, mas isso aí, escovar os dentes. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu quero que você pense aí agora. Qual foi a mão que você usou para escovar os dentes, né? Eu escovo os dentes sempre com a mesma mão. Eu escovo os dentes sempre com a mesma mão. Você escova os dentes sempre com a mesma mão. Você tem a idade que você tem hoje, há 1, 2, 3, 4 décadas, não sei, e você usa a mesma mão
é um hábito estabelecido e que você só parou para pensar nisso hoje porque eu chamei tua atenção. E o nosso objetivo é que você chegue nesse ponto, que você tenha os hábitos saudáveis tão estabelecidos no seu dia a dia, que você não precise sofrer para fazer escolhas, que você não precise pensar muito, ai meu Deus, como eu vou organizar o meu dia? Não, vai ser tão automático o seu dia a dia que você vai fazer um mercado melhor na hora das suas compras, você vai ter a praticidade de saber quais são os lanches que vão estar mais à mão para o seu dia a dia. E isso sim faz parte de um pacote de solução para a vida, né? Não é um pacote de solução, emagreça alguns quilos. O nosso objetivo é te dar um pacote para a vida, né? Por isso que a gente já tem aí há algum tempo, mais de década, né, com a solução resolvida na nossa vida. E a gente quer transmitir isso para mais e mais e mais pessoas, né? O que você quer falar mais aí, Ricardo? A gente falou bastante, né? Acho que a gente Bastante. rodou um pouquinho, a gente estava com medo de não caber tudo, a gente condensou, né? Condição. Não, reforçar essa parte que é um estilo de vida, é o como você se imagina daqui a uns 10, 20, 30, com 80 anos. Recentemente fizemos uma live também, as meninas fizeram, Mônica e Ana, uma excelente live de como chegar aos 50 com saúde. Se você perdeu, você pode até pedir para a gente que nós vamos te passar o link. Então, juntando todo esse quebra-cabeça, você consegue. E uma das coisas mais importantes é que você confie que nós temos a solução. E essa é a verdade. Eu vou ser ousado de dizer que nós temos a solução, porque já temos centenas, milhares de pessoas que estão já se beneficiando com o nosso processo, nosso programa, dentro das comunidades que criamos em todos os países onde nós atuamos. Então, você que está aqui, você conversa com a gente que vamos te ajudar e participe sempre dessa terça-feira maravilhosa, 21 horas, do nosso café virtual, para que você tenha estas informações, para que você passe para outras pessoas, compartilhar, multiplicar o bem-estar. Nós chamamos isso de multiplicar o bem-estar. E acredito que alguém ficou com alguma pergunta, alguma dúvida. Eu não vi algumas perguntas, só vi comentários. Teve muito comentário também, o pessoal aqui falando sobre boa noite. O Amilcar falou algumas coisas aqui, né? O Amilcar escreveu aqui, né? Minha avó falava que fruta amadurece no pé, né? Ou seja, aquelas frutas que vêm amadurecendo na estrada não valem nada, né? Mas eu já quero aqui deixar um recado, tá, gente? A gente vai ter na próxima semana, na terça-feira também, no dia 7, a gente vai ter um café virtual falando sobre dicas para um inverno mais saudável. E a gente vai ter quem? A gente vai ter eles, Mônica Anitta e o doutor Ricardo Valdez. Então fiquem atentos, tá? Vocês vão receber isso daí aqui no meu Instagram, eu vou colocar, o Ricardo vai colocar no dele, o pessoal vai colocar nos Instagrams dos coaches e vocês vão ter acesso, né, no Instagram da Mônica e no Instagram do Ricardo, direto à live lá, com dicas sobre o inverno. Eu quero saber, né, inclusive, será que vai ter alguma coisinha quentinha que pode me ajudar a emagrecer? Será que chocolate quente emagrece? Olha lá. E o Ricardo vai dizer para você como você pode tomar chocolate quente e emagrecer no processo. Olha que só, isso é uma coisa legal. E, não sei, eu acredito que da minha parte, o que eu queria trazer aí esse alerta, essas informações, essa certeza para vocês aí de que existe um caminho e que trilhar esse caminho acompanhado é a melhor solução para você, tá? Então, entenda isso. O quanto antes você entender isso, mais rápido você vai achar a solução, tá? É buscar ajuda, né? Porque esse é um defeito de muitas pessoas, um defeito até meu também, né? Temos esse hábito de estudar sozinhos, né? Quem gosta de estudar sozinho, e não buscar ajuda quando travamos. Se está travado teu processo de emagrecimento, busque ajuda. Nós estamos aqui para ajudar você. Esteja aqui. Só Conta com para a gente. encerrar um exemplo, vou dar um exemplo hoje. E eu espero que você não siga o mesmo exemplo, né?
Mas eu tenho uma cliente, que essa cliente foi minha cliente desde quando eu comecei essa jornada. Lá em mais ou menos 2010 para 2011, essa foi quando eu conheci essa cliente. E ela foi minha cliente durante um bom tempo, e manteve a forma durante um bom tempo e tal. E ela ficou afastada mais ou menos uns 6 anos. E aí ela teve muitos ciclos de altos e baixos, né? E é incrível. E hoje ela falou: olha, James, eu preciso voltar a me cuidar. Eu preciso voltar a prestar atenção nos hábitos da suplementação e tal. E hoje, à tarde, ela retornou, né? Então, o total aí acho que são 9 anos que eu conheço, né? Então, não espere 8, 9 anos para você tomar uma decisão, né? Comece e se dê a oportunidade de aprender com um especialista que vai cuidar de você, tá bom? Da minha parte é só, Ricardo. Gratidão. Um detalhe, se você, nós dois moramos aqui em Salvador, mas se você segue o James, mora aqui em Salvador, pede a ele uma avaliação de bioimpedância que ele vai ter o prazer de te ajudar com isso. Se você me conhece, mora aqui em Salvador, também manda uma mensagem e pede uma avaliação de bioimpedância, ok? Esse é o brinde que nós temos para você nessa noite. Beleza, beleza. E eu garanto a vocês que se você falar com qualquer um dos nossos coaches aí e tiver na cidade deles, eles vão te dar um brinde também como esse e vai ser fantástico. Você vai entender muita coisa do seu corpo e isso vai te ajudar no emagrecimento. Gente, gratidão. A gente se vê aqui nas redes, a gente se vê na próxima terça-feira, no próximo Café Virtual. Vai ser o Café Virtual número 76. Ó, esse é o 75. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado, Boa Ricardo. noite, boa noite. Tchau, tchau.